Deus. Tá certo? Irmãos, eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar compartilhando essa noite tão especial para a Igreja de Deus, tão especial para cada um de nós, uma noite de oração. A oração é a manifestação da nossa necessidade diante de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre requisito para nós termos uma oração que agrada ao coração de Deus e para que nós possamos ter realmente resposta das nossas orações. Então hoje nós vamos falar de alguns requisitos essenciais para obtermos resposta às nossas orações. Eu quero, através de alguns exemplos de oração na Bíblia, através do ensino do Senhor Jesus, através da experiência dos irmãos que antes de nós já fazia essa prática, buscando a Deus através da oração, para nós então tirarmos lições e descobrimos alguns segredos que eles usaram, que permitiam com que eles pudessem de fato ter uma experiência extraordinária quando eles oravam. E nós sabemos disso. A Bíblia tem muitos relatos de atos sobrenaturais que aconteciam quando homens como nós oravam, certo? A Bíblia tem esses relatos. Então eu percebo que existe alguns segredos, existem alguns princípios que nós precisamos seguir se nós queremos ter nossa oração respondida. Até porque se era só orar, Jesus não ensinava a orar aos seus discípulos. Jesus ensinou a orar. Então ele deu ali um padrão de oração para nós seguirmos. Se era só orar, nós não teríamos esse versículo na Bíblia que Tiago escreve, dizendo que nós pedimos e nós não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Então nós precisamos aprender a pedir. E eu percebo, irmão, que nós não estamos atentos àquela declaração, àquela exortação do Senhor Jesus, quando ele diz assim, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nós não estamos atentos a isso. A oração é o maior recurso que o ser humano tem debaixo do céu. Porque a oração, observa, ele supre a carência do homem do ponto de vista emocional, de ponto de vista físico e de ponto de vista espiritual. A oração ele consegue preencher essas três áreas do nosso ser. Nos completa, de fato, diante de Deus. Esse é o maior recurso que nós temos. Mas, como nós, os seres humanos, somos tendenciosos a buscar segurança nas coisas que nós conseguimos ver, nas coisas que nós conseguimos apalpar, então, nós muitas vezes não damos devido valor à oração. E cada vez mais, o diabo está tornando a nossa vida muito fácil para nos afastar de Deus. O diabo está tornando nossa vida muito fácil. Fácil demais. As coisas estão sendo muito fáceis. No sentido de quê? No sentido de que se você precisa de algo, parece que a ciência já tem resposta. Se você precisa de algo, parece que basta ter dinheiro, que você tem tudo. Porque para cada necessidade é um seguro. Seguro de vida, seguro de desemprego, seguro de morte. Tem seguro para tudo. Então, qual é a nossa tendência? Qual vai ser realmente a nossa busca? Não vai ser em Deus. Vai ser exatamente em buscar uma estabilidade aqui nessa vida, para que nós tenhamos recursos para suprir todas as nossas necessidades. E com isso, nós tornamos frágeis. Nós vemos pessoas que não dão a Deus devido valor, mas dá seu trabalho valor. Por quê? Porque no seu trabalho ele consegue, julga ele, entre aspas, tudo o que ele precisa para as suas necessidades. Percebeu? Por que nós tocamos Deus com nossos empregos? Por que nós tocamos Deus com nossa faculdade? Por que nós não estamos todos aqui hoje para oração? Exatamente porque o diabo está nos roubando de Deus. E nós não percebemos essa alerta do Senhor Jesus quando ele diz assim: Satanás veio senão para matar, roubar e destruir. Nós não entendemos isso. O diabo não tem bondade. O diabo não é bondoso. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Se nós pensarmos que as bênçãos da nossa vida dependem das coisas materiais, nós estamos perdidos. Porque
Muitas pessoas que não são cristãos, eles têm iate, não é verdade? Tem avião, eles têm mansão de 5 milhões de reais, vivem no condomínio bem protegido, eles têm segurança, eles têm tudo o que eles precisam. E se nós pensarmos nisso, nós vamos ver que muitas pessoas, esses falsos apóstolos hoje, que são homens muito ricos, então eles estão muito bem com Deus. Deus está abençoá-los mais do que nós. Por quê? Porque a impressão que temos é que a bênção de Deus também sobre as nossas vidas é medido pelas coisas que nós alcançamos. Ou seja, se nós estamos dando bem no mundo socialmente, se nós estamos dando bem no nosso casamento, aparentemente, se nós estamos dando bem, significa dizer que Deus está nos abençoando. E então o que acontece? A gente vem para a igreja quando der. Deus é bonzinho. Deus é bonzinho. Para muitas pessoas, só isso que Deus é. Mas a verdade é que nós não entendemos que Satanás, para nos alcançar, ele nos abençoa com bênçãos materiais. Se para Satanás afastar você de Deus e dar você um bom emprego, se para Satanás te afastar de Deus e dar você melhor casa, se para Satanás afastar você de Deus e te prosperar financeiramente, ele vai fazer isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Irmão, tomara que todos nós aqui fôssemos bem financeiramente, mas que isso não afaste o nosso coração de Deus. Porque Satanás, ele não nos abençoa, Satanás, ele nos manipula. Satanás nos manipula. Você vai dizer assim, não, mas eu já sou crente, salvo em Jesus. Mas o problema de Satanás tem dois lados. Satanás ele é como uma moeda que tem duas faces. Uma face ele faz de tudo para permitir que o ser humano não converta. Esse é o plano de Satanás. O desejo de Satanás é que todo ser humano blasfema a Deus um dia. Isso é grande plano de Satanás. O desejo de Satanás é que os 7, ou seja, cerca de 8 bilhões de habitantes da Terra hoje, pelo menos um dia na vida, eu e você blasfemamos o nome de Deus. Esse é o grande desafio de Satanás. Essa é a grande sacada de Satanás. Agora, em relação a crente, o grande desafio de Satanás é que você despreze o sacrifício de Jesus através da sua vida. Que é um dor maior ainda para Jesus. Porque imagina só, e observa, aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus, são servos de diabo, estão na mão do diabo. A vida deles não glorifica a Deus. E não tem que glorificar a Deus, porque Deus não é servo deles. Jesus não é servo deles. Eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, como eles vivem, Jesus não tem absolutamente nada a ver. Agora, a minha vida e a sua vida, se Satanás consegue afastar-nos de Deus, é um peso para Jesus. Jesus na cruz, ele exibe a gente. Eu não sei se essa palavra é compreendida aqui, mas na cruz o que Jesus faz? Ele faz uma... É exibição mesmo, amor? É exibir, né, irmão? Exibir está certo. Então, o que Jesus faz quando Jesus nos alcança? Ele nos exibe para Satanás. Ele fala assim, o quê? Você queria tomar cacá para si? Cacá agora é meu e eu vou usar cacá para te envergonhar. Satanás faz isso. Ou seja, Jesus faz isso com Satanás. Jesus tinha ousadia de falar para Deus o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, agora eu os envio. Qual é o mundo? Que jaz no maligno. Quem governa o sistema desse mundo de Satanás? Quem Jesus manda agora para desafiar Satanás? Os seus discípulos. Ele sai da história e fala assim: Satanás, ó, eu confio tanto nessa gente que ele vai ser suficiente para dar você dor de cabeça. Então, se Satanás conseguir, irmãos, maquiar a situação para nos enganar, ainda que você é salvo, para ele é uma vitória. Então, vamos aqui entender algo muito importante sobre aquilo que é o nosso tema de hoje, que é realmente requisito para termos uma oração que agrada a Deus, não é?
E quando nós então entendemos sobre oração, eu quero trazer algumas definições aqui sobre oração. Eu tenho aprendido, e esses dias eu comprei 3 livros sobre oração. 3 livros sobre oração. E um deles, inclusive, comprei na segunda-feira. Eu estava pesquisando o livro que eu precisava e fui para a livraria comprar um livro sobre oração. Estudei 2 livros sobre oração muito bom e fui comprar outro. E eu estou estudando muito sobre oração. Porque eu percebo que hoje eu preciso realmente, mais do que ler a Bíblia, eu preciso aprender a orar. Eu preciso descobrir mais sobre oração. O Neymar, o Tozer, também ele diz algo muito importante. Ele diz que Satanás não treme perante o crente que fala bonito, mas ele treme por mais humilde crente que de joelhos clama a Deus. E essa expressão ele tira com base na experiência de fariseu e o publicano. O fariseu representa aquele crente que tem muita boa oratória, que fala bonito, mas que a sua vida não imprime, não revela a santidade, não revela uma vida de consagração com Deus. O publicano revela aquele crente que entende a sua posição e diz: Deus, eu sei que para eu viver uma graça do Senhor e tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele que estava sendo humilhado, aquele que era simples, aquele que nem sabia falar, mas conheceu a sua posição, ele saiu justificado na sua oração. Ele saiu justificado na sua oração. Então observa que Satanás conhece os verdadeiros crentes, os crentes que conhecem o valor da oração, porque o valor da oração não está em você orar, o valor da oração está em Deus que você busca. A primeira coisa que eu preciso que nós entendamos, o valor da oração não está em orar, porque todo mundo ora. Agora o valor da oração está porque eu estou me conectando com Deus. Então eu entendo que ao orar eu estou falando com aquele que é todo poderoso. Deus pode qualquer coisa. Então o valor da minha oração não está no meu ato de orar. O valor de oração está na minha consciência em oração. Porque o ato de orar pode ser mera prática ritualística, que não tem nenhuma sinceridade, verdade, de sentimento, de consciência, mas você está falando bonito. Isso não diz nada. Então o que é oração, irmão? Oração é trazer bênção de Deus sobre as circunstâncias humanas. O que é que você entenda isso? Guarda essa frase. Orar é nós trazermos Deus para os nossos problemas. Oração é trazer bênção de Deus para as circunstâncias humanas, para que Deus possa produzir em nós aquela paz que excede todo o entendimento. O que é a paz que excede todo o entendimento? Quando eu oro, e nós vamos tratar disso aqui, eu preciso entender que quando eu busco a presença de Deus, através da oração, eu trago Ele para o meu problema. Independentemente se eu estou passando agora por tempestade, por uma luta, como Davi bem explica para nós, na verdade, o Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, ele é um retrato pintado de uma pessoa que entende esse ato de oração. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, na tempestade eu preciso trazer Deus para os meus problemas. E o que Davi está a dizer? Ele não teme no vale da sombra da morte por causa da presença de quem? Deus. Ele, quando traz Deus para o seu problema, ainda que ele está no vale da sombra da morte, ele encontra paz que excede todo entendimento. Você pode estar na cama com câncer, se você traz Deus para o seu problema, aquele que está do seu lado que não tem Deus e você está passando pela mesma doença, mas a realidade de vida, a paz que você desfruta naquele momento é totalmente diferente do que o outro busca. Então nós precisamos entender esse aspecto da oração, porque às vezes nós pensamos que quando nós estamos orando para que as coisas vão bem para com a gente,
é para que a nossa realidade mude, é para que de fato Deus nos abençoe. Se eu estou sendo curado nesse momento, que Deus me cure. E se Deus não me curou é porque Ele não respondeu a minha oração. Mas não é isso. Não é isso. Não é esse o propósito da oração. Nós precisamos entender isso. Porque nós senão vamos diminuir Deus, as nossas circunstâncias. E Deus não está limitado à minha circunstância. Se eu fui curado, Deus me respondeu, Deus me ama. E se Ele não me curou? Então Deus não me ama. E aí vem aquela coisa, por causa dessa construção negativa que nós não temos do caráter de Deus, a gente começa, além da doença física, começamos a ter problema psicológico. Será que eu cometi algum pecado? E vem os amigos de Jó também falar, gente, não é? Não é algum mal que você fez? E às vezes não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque nós construímos uma ideia negativa na nossa cabeça sobre oração, que a gente pensa que quando a gente ora, Deus tem que mudar a nossa realidade. Mas Ele muda, só que não como você quer, Ele muda como Ele quer. É sempre. Deus sabe o que nós necessitamos. Às vezes o que eu preciso não é o que Deus tem para mim, mas o que eu necessito é o que Deus tem para mim. E eu quero aqui, irmãos, para nós então lermos Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, e vamos ler outra versão, outro texto aqui. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, desde 15. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados serão perdoados. Aí está falando um ambiente que é muito importante, que nós esquecemos hoje, que é chamar os presbíteros. Chamar os presbíteros. Precisamos trazer isso, porque isso é bíblico. Isso é para hoje. Se estiver alguém doente, chama presbítero. Vamos voltar a ser cristão, vamos voltar a ser igreja. Estamos orando aqui, mas tem irmão doente que não pode estar aqui, vamos levar os presbíteros. E alguém me disse, Anu, mas se não chamar presbítero, o presbítero não pode ir? Pode, mas chamar presbítero na Bíblia, Deus dá essa ordem, porque fazer isso também é um ato de reconhecimento. Então, se você de fato reconhece o seu presbítero, a autoridade que Deus deu ele, que está sobre ele, chamar ele já é um ato de fé. Então, é algo simples. Chama o presbítero, é bíblico, vai funcionar. É um dos requisitos para nós termos resposta na oração. E observa que aqui ele, pelo menos, apresenta duas coisas importantes para nós. Pode curar o doente, mas pode também resolver outro problema. Além da cura física, ele está falando aqui do lado espiritual. Se houver cometido algum pecado, a oração do presbítero, quando é convidado para aquele ambiente do doente, até ali, olha só, é como assim, você vai, aquela propaganda que sai na loja, viu aquela propaganda? Compra um e leva dois. É exatamente esse versículo aqui, quando trata de oração. É compra um e leva dois. Chamou o presbítero por lá para quê? Para doença. Só que ele vai resolver problema de ordem emocional, de ordem espiritual. Se houver cometido pecado, por que ele está dizendo isso? Porque, olha, o ambiente é diferente. Quando o presbítero chega em casa, é totalmente diferente de estar aqui. Ele quer saber como você está. Vai ter uma conversa. Não vai ser só oração, ele vai trazer uma palavra. O Espírito Santo vai quebrantar o seu coração, vai fazer você lembrar do mal, você vai confessar. É um ambiente do poder de Deus, é uma energia espiritual muito grande, irmãos. Nós sofremos porque nós queremos, e Jesus, Deus, não tem nada a ver com isso. Nós precisamos seguir requisitos. Existem princípios, irmão. São requisitos bíblicos. Hoje a gente quer banalizar o que Deus fez. A gente não respeita mais a autoridade espiritual na igreja. A gente pensa que os presbíteros da igreja é qualquer uma pessoa. Não é. Não é. Chama presbítero, é bíblico. Estou tratando de oração, não estamos a falar de oração.
Não adianta, irmão, nós temos reunião de oração se nós não entendemos os aspectos que envolvem a oração. Então, nunca esqueça isso. Quando você chama presbítero, lembra daquela propaganda, né? Você paga um, leva 3. Você tem problema de oração atendido, você tem problema espiritual atendido, você tem problema emocional, porque a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar você. Deus é incrível. Mas olha aqui, versículo 16, o que é que ele diz? Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para serem curados. Agora, ele fala assim, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Aí ele vai trazer exemplo para fazer a gente entender quem é essa pessoa justa. Ele vai dizer o seguinte, Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente rogando que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Elias, homem como eu. Elias, homem como nós. Qualquer um de nós aqui, jovens, adolescente, adulto, Deus ouve as nossas orações. Se nós entendemos que em nós está a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é que Deus vê em nós. Então, nós já vimos 2 coisas importantes. A oração é trazer Deus para o problema humano, é trazer Deus para a circunstância humana e ali então vai produzir em nós a paz que excede todo o entendimento. O que vale na oração não é a sua prática ritualística, mas é a sua consciência, é a pessoa de Deus. Não é como você ora, mas é exatamente a compreensão disso aqui, e nós já vimos aquela comparação do fariseu e do publicano. Essa atitude de oração é muito importante. Essa atitude de oração é muito importante. Por quê? A oração também é a consciência de que nós entendemos a necessidade que temos de Deus e a dependência que nós temos dele. A oração é reconhecimento da necessidade, que eu necessito de Deus, que eu dependo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Esse texto é muito importante. E nós precisamos analisar esse texto. Porque olha só, Jesus ele vai dizer que não só de pão vive o homem. E se você vai comparar pão é necessário para a nossa subsistência. Pão é fundamental, ninguém vive sem pão. Você não come muitas vezes porque você gosta somente. Você come porque além de gostar existe uma necessidade por detrás. Por isso que há momentos você não tem gosto, mas você tem que comer. Há momentos que você não tem apetite. Ou não é assim? Você está doente, você está fraco, mas o médico percebe que você tem que se alimentar. Ele vai aceitar você a alimentação. E quando percebe que você não consegue alimentar de qualquer jeito, mesmo se for pela veia, tem que colocar soro para te alimentar, para te manter, porque você não consegue viver. Nós não conseguimos viver sem alimento. É necessário. E agora, uma coisa incrível, e a gente sabe, quando a gente está com muita fome, a gente vê qualquer coisa, a gente para e come. Não é? Por que você está comendo? Porque você tem uma confiança, uma certeza, uma experiência de que ao comer, qualquer coisa que for importante, que seja comida, vai encher barriga. E você come porque você acredita que isso aqui vai saciar você. Você jamais iria comer algo que você não tivesse fé, não tivesse crença, não tivesse certeza que ia resolver sua fome. Você está com fome, você viu pedra, você come? Você não come, porque você sabe que não vai resolver o seu problema. Então você não come qualquer coisa. Por isso a oração não é
o seu ato, aquela prática ritualística, mas é a consciência da pessoa de Deus. Você come porque você sabe que é comida, é por isso que você come. Não é qualquer coisa, é comida. E tem que ser comida. Aquilo que você sabe que vai encher você, para saciar a sua fome. Você não come. Preste atenção. O texto está nos dizer, a palavra de Deus diz, é necessário que aquele que aproxima de Deus acredite que necessita dele. Creia. Então eu preciso ter fé, eu preciso aproximar de Deus com essa consciência da realidade, da existência de Deus, e que Deus, pelo seu poder, fez todas as coisas, inclusive a mim. E se Deus me fez todas as minhas necessidades, Ele pode suprir. Aliás, ninguém, além de Deus, tem maior capacidade e condições de suprir as nossas necessidades. Isso é lógico, é racional. Deus me fez. Quem é melhor do que Deus para cuidar de mim? Por isso que Ele fez carne, por isso que Ele fez arroz, por isso que Ele fez feijão, por isso que Ele fez suco, por isso que Ele fez mulher, por isso que Ele fez homem, por isso que Ele fez todas essas coisas. E que você ama, você gosta, porque Ele é perfeito, Ele sabe disso. Então a gente precisa voltar a essa fé, uma fé clara, uma fé pura, uma fé que não está adubada com outras coisas, mas uma fé simples. Deus basta. Irmãos, a vida que nós temos foi emprestado por nós. Deus emprestou essa vida para nós. As coisas que nós temos, Deus também nos emprestou. Quantas pessoas você sabe que já partiu dessa vida e deixou algumas coisas aqui? Você sabe, né? Todos nós aqui temos essa experiência. Eu acho que isso é uma lição muito clara para nós, saber que a vida é empréstimo. Os bens também é um empréstimo para nós. Deus não. Deus não é um empréstimo. Então a gente precisa voltar para Deus. Então, essa atitude de oração, ele move a mão de Deus, ele move o coração de Deus e faz com que Deus permite que você experimente a vontade dele na sua vida. Deus vai fazer com que nós experimentemos a vontade dele na nossa vida. Eu quero ler aqui mais 2 textos, talvez só citar 2 textos importantes. Marcos capítulo 9 e também Mateus capítulo 8. No Marcos capítulo 9, eu não vou ler o texto, eu vou citar o texto aqui para nós. Ele vai falar a história daquele homem endemoniado, daquele homem que tem aquele filho lunático, aquele filho endemoniado. Marcos 9, de 14 a 26. Aquele homem que vai ter com os discípulos de Jesus, lembra? E quando ele chega lá, Marcos ele tem história de homem, tem a história do filho do leproso. Mas quando... Eu quero citar essas 2 histórias para nós aqui. A história daqueles 10 leprosos, um deles que chega até Jesus, em Mateus capítulo 8, ele fala assim para o Senhor Jesus. Mateus capítulo 8 fala do leproso, 1 a 4. Ele fala para o Senhor Jesus. Antes de falar, a Bíblia diz que ele prostra aos pés do Senhor Jesus, ele adora Jesus, depois ele diz assim: Senhor, se tu queres, pode curar-me. Lembra do leproso? Ele chega até Jesus, ele prostra, adora Jesus, depois ele fala assim: se tu queres, pode curar-me. Isso é muito importante, essa cena, essa visão desse leproso. Ele era leproso, ele era doente. A maior preocupação dele não era a cura, a maior preocupação dele era exatamente a presença de Jesus. Essa era a maior preocupação dele. Ou seja, a cura para ele era bônus. Se o Senhor quiser, cura-me.
mas ele reconhecia Jesus como Messias, porque ele era um judeu. Certamente, ouvindo tanta história e vendo tudo que Jesus fez de ouvir enquanto Jesus vivia no tempo dele, ele associou as promessas messiânicas com Jesus. E ele sabia que ali estava Messias, e ele não tinha dúvida que Messias podia resolver o problema dele. Por isso que ele adorou. Essa é uma atitude que tem me impactado demais. Isso é impactante. Você chegar diante de Deus, adorá-lo simplesmente, e você está péssimo, podre, e sabe que Ele pode fazer isso, sabe que Ele te ama, e você adora a Deus, e você está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu sei que esse estado é indiferente ao seu amor por mim. Eu sei que essa doença é indiferente. Eu sei que o Senhor não me ama mais, nem me ama menos. Eu sei que eu não sou amaldiçoado pelo Senhor por causa dessa situação. Está sobre o meu corpo uma consequência do pecado. Mas o Senhor é a resposta de que um dia isso vai acabar. E eu quero te adorar, eu quero te agradecer por isso. A primeira cura, ela tem que ser interna. Quando nós começamos a aprender a nos curar internamente, quando nós aprendemos a chegar diante de Deus de forma, com esse entendimento, sabe, irmãos, em oração, a gente não vai diminuir Deus. E eu gosto de dizer que nós, os crentes, temos que ser termostato e não termômetro. O termômetro, ele é movido pela circunstância. Se a temperatura está em 35 graus, ele vai para 35 graus. E se a temperatura caiu, ele cai para 0 grau. Isso é termômetro. Tá bom demais. Aleluia! Deus é muito bom, irmãos, como Deus está abençoando a minha vida. E aí, a coisa não está bem, já não vem mais para a igreja, não tem mais nada com Deus, ou está lá, não quer nada com ninguém, começa e torna rebelde com todo mundo. Porque pensa que Deus não tem noção do amor de Deus, é termômetro, crente termômetro. Agora, o crente termostato, ele controla a temperatura, ele mantém na frequência. Se você, essa casa aqui, e nós temos um exemplo que é o ar-condicionado. Se você colocou o ar-condicionado em 20 graus, lá fora pode estar 40, mas quando você entra, ele vai manter os 20 graus. E se cair para 0 grau, ele não vai cair para 0 grau. Ele sabe que está 0 grau. Ele não é indiferente à realidade, ele sabe que está 0 grau. Mas ele fala, aqui vai manter os 20 graus. Ele não oscila. Ele sabe que Deus o ama. Senhor, obrigado porque o Senhor me abençoou. Ele sabe, irmão, quando alguém chega aqui, sabe, depois dessa mensagem, eu falo, irmão, que palavra abençoada, bate nas costas e tal, ficou bonito. Obrigado, irmão. Mas fala assim, você é muito arrogante, o que você acha que você é? Obrigado, irmão. Não leva rancor nem para um lado nem para o outro. Nós temos que aprender que quando nós desenvolvemos essa intimidade, proximidade, através de oração com Deus, e saber que Deus de fato nos basta, nós vamos viver a paz que excede todo entendimento. Vamos viver a paz que excede todo entendimento. E nós vamos de fato perceber que Jesus é suficiente Salvador. E aí nós poderíamos falar sobre os milagres de Jesus para entender o poder que isso tem na nossa salvação. Mas não é isso o nosso assunto hoje. Então, irmão, a oração é um clamor de coração aflito, de um coração fraco, contrito, que clama pela intervenção de Deus, aguardando que através da vida dele, Deus seja glorificado. Eu repito, a oração é clamor
de um coração contrito, ferido, machucado, triste, que clama a Deus, esperando que através da vida dele, Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Porque, irmãos, se eu leio a Bíblia e creio em Gênesis capítulo 1, versículo 1, se não tivesse nenhuma Bíblia mais, nada mais escrito, Gênesis 1, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nós encontramos vários atributos de Deus. E nos atributos de Deus nós temos atributos extraordinários. Nós temos atributos que também não são extraordinários ou normais. Mas ali, em Gênesis 1, você não vai encontrar os atributos normais, ordinários. Você vai encontrar Criador, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele é Criador. Você vai encontrar poderoso, aliás, nem é poderoso, todo-poderoso, porque criou o céu e a terra. Você vai encontrar eternidade, aonde Deus estava. Você vai encontrar autossuficiente. O que Deus come? Quem supre necessidade dele? Porque para mim, eu preciso do hospital, eu preciso do feijão, eu preciso do ar, tudo isso para suprir a minha necessidade. E quem supre é de Deus. Não existia céu, não existia terra. Ele é o Criador. Ele é autossustentável, ele tem vida em si próprio. Se eu conheço esse Deus, e eu quando olho para a cruz, eu vejo que Deus oferece Jesus como meu Salvador, para me livrar desse mundo de pecado. E Deus me dá um livro para explicar que você está sofrendo por causa do pecado, que o sofrimento é uma consequência do pecado. E Ele vem para me redimir disso. Mas enquanto isso não aconteça de forma plena, Ele quer me usar aqui para glorificar o nome dEle. Irmãos, a falta do dinheiro não demonstra a falta do amor de Deus sobre nós. Uma enfermidade não demonstra a falta do amor de Deus sobre nós. Não. Ganhar bem ou ganhar mal não demonstra. O que nós precisamos entender é que Deus conhece-nos e sabe como Ele vai cuidar de cada um de nós. E Deus não é injusto. O fato de Deus abençoar o meu irmão mais do que eu, no sentido do nosso ponto de vista, falar, não, o irmão, ele ganha 10 vezes mais do que eu. Quer dizer que Deus ama mais ele do que a mim. E um dia eu cheguei para um desses irmãos que ganha muito e falei, irmão, sabe por que Deus te deu tanta bênção financeira? Para você servir mais com aquilo que Deus te deu. Lembra daquele versículo? Essa frase que nós usamos muito, e a Bíblia fala, quem muito é dado, não é só no dom não, irmão, é em todo aspecto. Entende? Então a gente precisa entender que Deus nesse projeto, Ele vai usar cada um. Deus sabe que para eu glorificar o nome dEle, eu preciso ter o que eu tenho. Eu preciso ser o que eu sou. Eu não preciso de mais do que isso. Quando eu entender isso e conectar com Deus, irmãos, eu não vou ser negligente, não. Vou trabalhar, ralar e fazer tudo, mas uma coisa, eu preciso ter consciência. Que Deus me ama tanto, que Ele cuida de mim desse jeito aqui. Porque, irmão, vou te dizer uma coisa. Tem gente que faz menos do que você faz e torna rico. Então, riqueza não depende muito de quanto você faz ou de quanto você não faz. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não se frustre. Existe um Deus que controla a história. E nós precisamos, irmãos, aprender isso. Aprender a depender de Deus. E eu volto e termino com essa frase. A oração é trazer Deus para o problema humano. É trazer Deus para o seu problema. Você está doente. E você traz Deus ali. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ele continuou no problema. Só que o Senhor estava com ele no problema. Entendeu a diferença? Eu estou doente. Eu posso frustrar ali, mas se eu trago Deus, o Senhor está comigo ali na doença.
naquele momento. Ele pode curar ou não, mas eu tenho que entender esse aspecto aqui. A oração é trazer Deus. É claro que tem vários outros aspectos, mas eu gostaria que nós pudéssemos nunca diminuir Deus e avaliar Deus de acordo com as nossas circunstâncias. Isso é infantilidade espiritual. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, melhorar a nossa vida de oração e entender esse segredo. Segredo que nós aprendemos com aquele leproso, segredo que nós aprendemos sobre chamar o presbítero, segredo que nós aprendemos que o que faz diferença na oração, meu irmão, não é a forma, mas é a consciência de quem você está buscando. O que fez os homens do passado terem resposta, experimentarem uma vida extraordinária, foi exatamente entender a grandeza de Deus e entender esse segredo. Isso foi suficiente para eles e acredito ser suficiente para você e para mim também.